Caríssimos, saudações. Eu sou o professor Ivan Durães. Nesse instante vou aguardar a chegada dos nossos colegas para falarmos a respeito de um tema muito interessante. Bem-vindo a todos. Excelente, sejam todos bem-vindos. Deixo desde logo a todos aqueles que estão chegando agora, bem como aqueles que assistirão essa nossa comunicação em um momento posterior, os meus melhores cumprimentos. Olá, temos aqui já alguns participantes, chegando mais alguns. Olá, saudações a todos, excelente. Temos hoje um tema muito interessante para analisarmos, que diz respeito às alternativas de empreendedorismo jurídico empresarial. Empreendedorismo jurídico empresarial com vistas a verificarmos o que a nossa legislação ela permite enquanto formas de exploração da empresa. Ou seja, como é possível pessoas, tanto pessoas físicas ou jurídicas, individual, ou seja, em carreira solo ou não, explorar a atividade empresarial, seja agora nos tempos atuais, seja ainda em tempos de pós-pandemia. Então é isso aí, vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Quem está chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Bom, caríssimos, vamos lá. O nosso tema hoje, conforme adiantei anteriormente, ele diz respeito ao empreendedorismo jurídico. Empreendedorismo jurídico com vistas a verificarmos quais são as opções que o empresário tem para a exploração da empresa. É um tema muito interessante que nós iremos analisar hoje, neste momento já. Então vamos lá. Inicialmente, quero deixar alguns apontamentos preliminares. Este evento está vinculado, essa nossa comunicação, está vinculada ao curso de pós-graduação em Direito Empresarial da USCIS. Curso este que eu tenho o privilégio de coordená-lo. Eu sou o professor Ivan Durães, atuo na área empresarial, no direito empresarial, já há quase 20 anos. Então é uma área que particularmente eu sou muito apaixonado e acredito que muitos destes que estão nos ouvindo neste momento, vocês, gostam também de direito empresarial e ainda as formas de exploração da empresa, de empreendedorismo. Então vamos lá. Feitas estas considerações preliminares, vamos entender primeiro que coisa é esta que nós chamamos ou eu batizei aqui como empreendedorismo jurídico empresarial. Bom, o empreendedorismo jurídico empresarial diz respeito a uma série de instrumentos que o profissional do direito, bem como o gestor de um modo geral, necessita compreender com vistas à exploração de um negócio, com vista ao exercício de uma atividade econômica, uma atividade profissional de um modo mais amplo. Então nós temos no nosso sistema jurídico de interesse tanto para os colegas do direito, advogados, juízes, promotores e por aí vai, mas também de interesse a gestores. Há uma compreensão equivocada no que diz respeito ao direito empresarial, que para alguns esse ramo do direito ele diz respeito tão somente àqueles que são formados em direito. Todavia, este é um grande equívoco. Um gestor, um executivo ou ainda um empreendedor que atua explorando o seu negócio, as suas atividades profissionais, ele precisa ou eles precisam dominar alguns conceitos, algumas regras jurídicas elementares para que isto não traga a decadência do negócio. Vejam só que coisa curiosa. Em muitos momentos, quando converso com empreendedores, com empresários,
a respeito, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, não raro, muitos dos empreendedores, executivos, acreditam que o Código de Defesa do Consumidor é, na verdade, uma ruína, é, na verdade, um instrumento normativo destinado a acabar com o seu negócio, acabar com a sua atividade econômica organizada. Lê do engano. Por quê? Na verdade, se nós considerarmos a compreensão da norma, inclusive o CDC, como um instrumento de possível auxílio nas atividades empresariais, uma fonte de recursos, inclusive, para o empreendedor, a visão negativista da legislação, notadamente uma legislação destinada a proteger certos grupos sociais, esta visão negativista ela é deixada de lado porque o CDC e outras normas jurídicas podem ser utilizadas para o benefício do empresário, desde que haja uma ordenação, uma compreensão mais apurada da norma, com vistas a utilizá-la em favor do empresário. Então, nestes termos, ficam aqui estas considerações a respeito da possibilidade de utilização da norma, que geralmente é batizada ou compreendida como norma de desprestígio ao empresário, utilizando-as como instrumento de recursos, instrumentos para a geração de riquezas. Cito um exemplo. Um empresário que conhece o CDC, ele fatalmente não irá atuar no seu cotidiano de maneira a lhe causar riscos jurídicos desnecessários. Então, por exemplo, um empresário que vende determinado produto, digamos, em uma loja, e neste produto não consta lá informações seguras ao consumidor. Não consta a data de vencimento de um produto qualquer. O empresário que atua desta maneira, ele está provocando um risco jurídico desnecessário. Por exemplo, enfrentar uma ação de reparação de danos se eventualmente um consumidor adquire aquele produto e sofre algum mal em sua saúde e em sua segurança. Então, o conhecer rigorosamente a norma jurídica é, na verdade, um instrumento destinado a trazer vantagens, lucros, inclusive, para o empresário. Porque, neste caso, no exemplo dado, o lucro aqui será um lucro destinado ou melhor, um lucro advindo do não prejuízo. Por quê? O empresário que experimenta, que se empenha em não causar prejuízos por meio da observância da norma jurídica, ele está diante de um quadro de rentabilidade, está gerando ativos ao invés de se deparar com um passivo jurídico desnecessário. Então é nesse contexto que eu tenho trabalhado já há algum tempo com esta noção de empreendedorismo jurídico, ou seja, o empreendedorismo jurídico significa, de maneira mais sintética, a utilização da norma jurídica, do aparato legislativo em benefício do empresário. Ou seja, o empreendedorismo jurídico está visceralmente vinculada à noção de lucratividade do empreendedor, do empresário. E dentro dessa perspectiva, hoje, nós iremos ainda falarmos sobre as maneiras pelas quais o empresário, seja seguindo carreira solo, seja seguindo carreira individual, ele poderá se organizar. Aliás, carreira solo ou em uma sociedade empresária, ele poderá se organizar com vistas à geração de riquezas, com vistas ao exercício da sua atividade profissional, enquanto aquele que está à frente de uma empresa, de um negócio que diz respeito à exploração econômica organizada da empresa. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, desde já, o conceito, a ideia visceral daquilo que chamamos empreendedorismo jurídico. Pois bem, além desta compreensão do chamado empreendedorismo jurídico, merece aqui o nosso apontamento relacionado
ao empresário e o regime de responsabilidade civil. Ou seja, todo empreendedor, antes de iniciar a exploração do seu negócio, ele precisa se precaver com o mínimo de informações jurídicas. Então, a primeira informação que eu destaco aqui é a seguinte: é aquela em que nós encontramos no sistema jurídico algumas maneiras de exploração da empresa, algumas formas de exploração da empresa, portanto. Então, vamos imaginar que, eventualmente, eu estou interessado em explorar a empresa, em formar, digamos assim, o meu próprio negócio. Eu preciso, e vou deixar claro aqui alguns aspectos a respeito disso. Eu preciso saber, a princípio, como que ficará a minha responsabilidade diante do insucesso do negócio. Então vamos lá, vamos imaginar que eu tenho um patrimônio X. Então eu tenho um patrimônio pessoal X antes de iniciar a exploração do meu negócio, digamos. Então nesse sentido, eu quero de antemão saber. Vamos imaginar que eu começo o meu negócio hoje e não tenha êxito. E por conta disso, venha gerar, ao invés de lucros, prejuízos. Como que ficará o meu patrimônio pessoal? Como ficará a minha responsabilidade diante do pagamento dos credores? A resposta desta pergunta vai depender do modelo empresarial que eu estabelecer. Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha interesse em explorar uma atividade, uma empresa, enfim, um negócio, junto com um sócio. Então eu me organizo com outros sócios, portanto. Então, nesse sentido, vamos imaginar que eu estou com 3 sócios. Eu posso, nesse caso, constituir uma sociedade limitada. E o que seria uma sociedade limitada? É um modelo de exploração, um modelo de empreendedorismo, em que o meu patrimônio pessoal, via de regra, estará são e salvo, estará blindado. Pensando aqui em números, vamos imaginar que este grupo, essas 3 pessoas que constituíram uma sociedade limitada, não pagaram o aluguel do imóvel onde estava estabelecido o ponto comercial. Então, eles iniciaram lá com um pequeno aporte, cada um de R$100 mil, juntaram, portanto, R$300 mil a título de capital social. Então, R$300 mil, ao longo de 6 meses, a pessoa jurídica, o empreendimento, já estava devendo R$500 mil. Olha que tragédia! Começaram com 500, ao longo de 6 meses estavam devendo 500 mil. Então, nesse caso, nós teremos uma série de credores, todos os credores, naturalmente, querendo receber os seus respectivos créditos. Só que esses empresários, esses empreendedores não terão recursos para o pagamento de suas dívidas, porque devem mais do que possuem. Então vamos imaginar que nesse conjunto de credores, nós nos deparamos com créditos do aluguel, créditos de fornecedores, tudo atrasado. Então o que acontece? Os credores poderão, no exemplo dado, já que é uma sociedade limitada, eles poderão tão somente alcançar o patrimônio da sociedade limitada. Então nós teremos aqui uma sociedade limitada com bens no valor de R$300 mil e dívida de 500, conforme eu adiantei há pouco. Então nesse caso, o que será posto em prática do ponto de vista de repercussão das dívidas? Então os credores, digamos 50 credores, eles vão chegar nos R$300 mil. E os outros 200? Os outros 200 que faltam, já que há aqui uma diferença em relação ao passivo e o ativo. Então esses recursos faltantes, os credores, via de regra, ficarão no prejuízo. Então os credores ficarão no prejuízo na medida em que os sócios, esses 3 empreendedores do exemplo dado, eles
utilizaram-se de uma sociedade limitada. O mesmo ocorreria se eles constituíssem uma sociedade anônima, porque a regra é, quando se constitui uma pessoa jurídica, em especial a sociedade limitada e a sociedade anônima, os sócios ficarão com os seus respectivos patrimônios pessoais blindados, preservados. Por outro lado, há ainda outros modelos empresariais, outras formas de constituição de uma pessoa jurídica para a exploração da empresa, em que os sócios colocarão em risco os seus respectivos patrimônios pessoais. Eu vou citar aqui um exemplo de uma sociedade empresária que, na verdade, até hoje eu não conheci, nesses 20 anos de atuação no direito empresarial, eu não conheci nenhum empreendedor interessado em constituir esse modelo de pessoa jurídica, que é, por exemplo, a sociedade em nome coletivo. Na sociedade em nome coletivo, embora seja uma pessoa jurídica, existe aqui algo muito dramático. Por quê? Neste tipo societário, repito, sociedade em nome coletivo, os sócios responderão pelas obrigações da sociedade, da pessoa jurídica. Então, nesse caso, pensando mais uma vez em números com vocês, preste atenção. Vamos imaginar de novo 3 colegas que se reuniram para constituir uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária. Então, os sócios A, B e C. Neste caso, eles juntaram ali o capital social, que eu vou pensar no mesmo valor, em 300 mil reais. O aporte inicial foi de 100 mil reais cada um. Então, chegamos aqui a 300 mil reais. E eles constituíram, não sei o que passou pela cabeça deles, eles formaram uma sociedade em nome coletivo. Veja só a tragédia. Então, nesse caso, todas as dívidas da sociedade em nome coletivo são também dívidas dos sócios, caso a sociedade não tenha recursos para arcar com as suas responsabilidades diante dos credores. Então, pensando aqui mais uma vez nesse sentido, tá? Então, a nossa sociedade em nome coletivo, do exemplo dado, ela tinha inicialmente 300 mil reais de capital, mas durante 6 meses ela amealhou, colecionou uma dívida de 1 milhão de reais. Então, o que farão os sócios? Aliás, os credores. Os credores têm o direito de executar os bens desta sociedade em nome coletivo, no valor de 300 mil reais, no exemplo dado, mas faltarão 700 mil. No caso, esta diferença de 700 mil reais, os credores estão autorizados a avançar no patrimônio pessoal dos sócios. Ou seja, aqui, o patrimônio pessoal dos sócios, dos empreendedores, não estará salvaguardado, não estará blindado, tal qual se nós estivéssemos diante de uma sociedade limitada, uma sociedade anônima. Essas são as regras mais preciosas. Então, nesse sentido, o que ocorre? Vamos imaginar que, eventualmente, 3 pessoas, 3 empreendedores, chegassem até mim e questionassem, olha, nós queremos formar uma sociedade, uma pessoa jurídica. Eu diria para eles, naturalmente, o seguinte, olha, os modelos mais interessantes para vocês, para que vocês preservem os seus respectivos patrimônios pessoais, são estes: sociedade limitada e a sociedade anônima. Pois bem, por outro lado, o que ocorre? Eu não diria a eles algo do tipo: montem uma sociedade em nome coletivo, porque se eu disser isso a estes empreendedores, eu estarei naturalmente colocando o patrimônio pessoal deles em risco por conta da orientação jurídica que acabei de passar. Por outro lado, é muito interessante que estes empreendedores já tenham consciência
de quais são as consequências quando eles estiverem interessados em se reunirem em 2 ou mais pessoas para a constituição de uma pessoa jurídica e, a partir daí, explorar atividade econômica organizada. Então, que nós temos, desde já, 2 grandes modelos para as sociedades. Modelo 1 é o modelo em que nós encontramos aquele em que o patrimônio pessoal dos sócios encontrar-se-á salvaguardado. Por outro lado, o modelo em que o patrimônio pessoal dos empreendedores, dos sócios, encontrar-se-á em risco. Bom, além disso, há outro modelo, outra maneira pela qual será possível nós cogitarmos a exploração da atividade econômica organizada, a exploração da empresa. Então vamos lá. O que me chama a atenção de antemão é a possibilidade de exploração da empresa por meio do empreendedor individualmente considerado. O que isso significa? É possível que uma única pessoa explore a empresa, explore atividade econômica organizada. Vamos lá, o que eu quero dizer com esta perspectiva? Vamos imaginar que eu estou diante de uma única pessoa, portanto, um único empreendedor, que não tem interesse em ter um sócio. Nós bem sabemos que nem todos os empreendedores estão interessados em terem sócios, em encontrar um sócio e, a partir daí, seguir determinada exploração econômica. Alguém já disse que encontrar um sócio em que não haja conflitos na exploração empresarial é algo muito complicado. Inclusive, há pessoas que não nasceram, costumo dizer isto, há pessoas que não nasceram para terem sócios. Por quê? Não conseguem trabalhar compartilhando informações, compartilhando espaços com outras pessoas. Então, nesse caso, a orientação é a seguinte: se você, empreendedor, não tem vocação para ter sócio, não haja contra a sua natureza. Não tenha sócio, portanto. Explore o seu negócio, explore a sua atividade econômica organizada em carreira solo. E há possibilidades jurídicas para a exploração do negócio em condição de carreira solo. O direito permite isso e, dentro da nossa compreensão de empreendedorismo jurídico, destaco aqui o seguinte: nós temos alguns modelos para a exploração da atividade econômica organizada. Alguns modelos. Então, o primeiro modelo em carreira solo, tá? Não quero saber de sócio, não estou interessado em ter que prestar contas a fulano ou a beltrano. Então, nesse caso, o modelo para este empreendedor é carreira solo. Então, vamos lá. A carreira solo, enquanto empreendedor que procura se organizar de acordo com a lei. Esta é a ideia de empreendedorismo jurídico empresarial. Organizar-se de acordo com a lei, para que, por conta disso, não venha, por exemplo, responder eventual processo movido contra o Estado, multas pesadas porque não se organizou. Então, para não ter prejuízos, este empreendedor que pretende seguir carreira solo, ele poderá. Hipótese 1, então são algumas hipóteses, tá? Primeira hipótese para o empreendedor individual seguir a sua carreira solo. Explorar atividade econômica, ganhar dinheiro, gerar riquezas, tanto em tempos atuais, bem como em tempos após a pandemia. É aquele modelo em que o empresário, ou seja, o empreendedor, ele poderá tornar-se o chamado empresário individual. Que história é esta? Olha só a expressão, a ideia que ela nos apresenta. Empresário individual. O empresário individual é aquele, como eu disse, não quer ter sócio, pretende seguir carreira solo. Então, a partir dessa compreensão, o empresário
individual, ele, nesta condição, irá regularizar o seu registro enquanto empresário individual em um local específico, que é a junta comercial. Ele vai chegar no estado por meio da junta e lá na junta comercial vai dizer o seguinte: bate palma. Ô estado, eu sou o fulano de tal. Eu pretendo explorar atividade econômica e empresarial, mas não quero ter sócio. Pretendo seguir carreira solo. Então vamos lá, diante disso vem o Estado, dá um abraço nele e diz: ô meu querido empreendedor individual, vem cá, me dá um abraço. Aí o registra nesta condição de empreendedor empresarial, entrega, portanto, a carteira, a documentação de empreendedor individual. O Estado, representado pela junta comercial, dá um afago neste empreendedor individual, nesse empresário individual, dá até mesmo um beijo nele e diz: boa sorte, siga e seja feliz. Daí este empreendedor individual, esse empresário individual, portanto, ele sai da junta, todo documentado, todo certinho, autorizado a explorar a profissão de empresário sozinho. Só que tem um probleminha nessa história. O Estado, com todo o afago lá na junta comercial, tapinha nas costas, beijinhos, o Estado não lhe disse uma coisa importantíssima, que é o seguinte: o Estado não disse a ele: ó empreendedor individual, sinto muito, o seu patrimônio pessoal estará em jogo. Opa, que história é essa? O seu patrimônio pessoal está em risco. De repente o empreendedor acorda como que em meio a um pesadelo. Porque se porventura, vamos lá, vamos imaginar um empreendedor individual, portanto um empresário individual já nessa condição, ele, durante parte da sua vida, ele conseguiu um patrimônio. E aí de repente decide montar uma lanchonete. Montou lá a sua lanchonete, o seu restaurante, nesta condição de empresário individual. E vejam vocês o que pode acontecer, que condição drástica. Por quê? Ele, se porventura o negócio der certo, parabéns, excelente, sem grandes dificuldades. Mas se porventura o negócio não der certo, as dívidas do negócio, as dívidas, no exemplo dado da lanchonete, do restaurante, todas as dívidas serão executadas pelos credores, que chegarão tanto nos bens do negócio ali, do bar, do restaurante, poderão penhorar, e se porventura não encontrarem mais recursos suficientes lá no negócio, lanchonete, restaurante, etc., eles, credores, estão autorizados a ir no patrimônio pessoal do empresário e, por conta disso, penhorar os bens do patrimônio pessoal deste empreendedor individual. Repito, vamos ilustrar aqui. Vamos, para ser mais drástico ainda, porque isso acontece direto, gente. E em muitos momentos não houve um mínimo de compreensão deste empresário individual e ele não sabia o que estava acontecendo. Apenas isso: vou ser dono do meu próprio negócio, sem se precaver aqui no contexto que denominamos empreendedorismo jurídico empresarial. Porque o empreendedorismo também diz respeito a não gerar prejuízos, não gerar transtornos financeiros. Então vamos imaginar que este empresário individual, ele tinha, digamos, a casa que ele morava. Agora você pode pensar, mas e a casa também pode perder? Não. Dependendo dos contratos que ele fizer, ele não pode ser fiador, por exemplo, né? Mas dependendo dos contratos, a casa que ele mora estará preservada. Então, porque é considerado bem de família. Mas vamos imaginar que este empreendedor individual, ele constituiu, digamos, ele comprou um apartamento na praia, anos e anos para juntar o apartamento, dinheiro para o apartamento e tal, e a família vai lá todo final de semana, ele, os seus 38 filhos e as duas esposas não pode no Brasil, uma esposa apenas. Então ele desce
para a praia, tem um apartamento, de repente chega lá e está devendo aqui no negócio dele, devendo no seu empreendimento. Chega lá na praia, no apartamento, cadê o apartamento? Foi penhorado pelos credores. E ele, na tragédia, ele pensa o quê? Olha que vida difícil a minha. Quanto sofrimento e etc, etc. Mas o que aconteceu aqui? Faltou noção de empreendedorismo empresarial, empreendedorismo jurídico empresarial a este indivíduo que se lançou à exploração de um negócio. Ele optou por um modelo, repito, ele se tornou um empresário individual. Pronto, acabou com a vida. O patrimônio pessoal esteve e respondeu, portanto, pelas obrigações do negócio que ele constituiu. Mas há possibilidades de blindar este negócio? Será que é possível isso acontecer? Sim. Vamos lá. Existe um outro modelo, então, de novo aqui, empreendedorismo jurídico e empresarial. Organizar-se nesta condição com vistas a evitar prejuízos, a evitar transtornos, perdas jurídicas ou ainda, num termo mais técnico, com vistas a evitar a constituição de um passivo jurídico. Então vamos lá. De novo aqui o nosso colega empreendedor que quer carreira solo, não se esqueçam, quer carreira solo. Ele ouviu dizer em algum lugar que ele pode se constituir, ele pode organizar uma EIRELI, ele pode tornar-se uma pessoa jurídica cujo nome é EIRELI. Então ele vai explorar uma atividade no modelo EIRELI. Então o nosso empreendedor individual não quer colocar o seu patrimônio pessoal em risco. Então ele agiu bem. Ele vai constituir uma EIRELI, uma empresa EIRELI, significa empresa individual de responsabilidade limitada. Então a partir daí o que acontece? O patrimônio pessoal dele não estará em risco via de regra. Então o que acontece? Vai lá, o nosso empreendedor individual vai até a junta comercial, porque é preciso, a primeira obrigação do empresário é registrar-se na junta comercial. Então ele vai na junta comercial, se cadastra, obtém o seu registro na condição de EIRELI. Muito bom. O Estado, da mesma maneira, dá um abraço, um beijo, tapinha nas costas e diga, siga feliz, empreendedor. E ele sai feliz. E a partir daí, ele sabe, ou deveria saber, que o seu patrimônio pessoal, via de regra, estará blindado, estará preservado, porque a legislação assim estabelece. Mas olha, caríssimos, existe um problema para se constituir uma EIRELI no Brasil. Existe um problema que é o seguinte. Bom, primeiro ponto desse problema, tá? Primeiro ponto. A EIRELI no Brasil, esse modelo, esta opção de empreendedorismo presente nos dias de hoje, bem como estará em vigor também, por certo, mais à frente, a EIRELI exige do empreendedor que ele faça um aporte inicial de pelo menos 100 salários mínimos. Pelo menos 100 salários mínimos, repito. Só para arredondar aqui, vamos considerar o salário mínimo de 1.000. Só para arredondar, vamos imaginar que o salário mínimo no Brasil é de R$1.000. É um pouco mais, mas vou arredondar. Então, nesse caso, este empreendedor que quer seguir carreira solo, mas pretende deixar o seu patrimônio pessoal blindado, preservado diante dos credores, ele necessitará de fazer um aporte inicial de R$100.000, ou ainda, numa linguagem mais técnica, 100 salários mínimos. E aqui convenhamos, nem todo empreendedor, em especial o pequeno empreendedor, ele tem R$100.000 disponíveis para empreender, para direcionar a sua atividade econômica organizada.
Então aqui a Eireli é ainda uma opção razoável, sim, é uma opção possível para os empreendedores. Todavia, existe este obstáculo. O primeiro obstáculo daquele grande problema que destaquei. O segundo obstáculo ainda é o seguinte: a pessoa natural, que se costuma chamar de pessoa física, ela somente poderá constituir uma Eireli. Então isso quer dizer o seguinte: vamos imaginar que eu estou diante de um empreendedor que tem um perfil de múltiplos empreendimentos. Ele quer constituir um negócio no ramo de buffet, de festas, etc., mas também pretende constituir um mercado. E assim vai diversificando os seus empreendimentos, que é inclusive uma orientação que se costuma dar aos empreendedores, não colocar os seus recursos em apenas um negócio, né? Existe aquela ideia de múltiplos empreendimentos, pulverizar os riscos por meio de empreendimentos múltiplos. Então, essas são as duas grandes dificuldades que ora destaco para a Eireli, para esse modelo empresarial. Então nós temos, recapitulando, aquele que quer seguir carreira solo, nós encontramos o empreendedor, o empresário individual, encontramos a Eireli enquanto opção e posso citar aqui um outro modelo, um outro tipo, tá? Que é aquele modelo que surgiu recentemente no Brasil. Vejam vocês, nós estamos agora diante da possibilidade, ou melhor ainda, estamos diante do momento que vamos verificar uma novidade para os empreendedores em território nacional, que é o seguinte: no final de 2019, finalzinho de 2019, por força de uma alteração no Código Civil, no artigo 1052, o que nós encontramos? O surgimento de uma coisa estranha, mas é uma coisa estranha interessante, que é a sociedade limitada de uma pessoa só. Meu Deus, que história que é essa? Eu disse que estamos diante do surgimento de algo interessante, mas estranho, que é, vou até repetir, sociedade limitada de uma pessoa só. Tecnicamente é algo assustador, né? Sociedade de uma pessoa só. Vamos entender isso aí. O direito, ele apresenta coisas estranhas mesmo, tá? Até para quem não é do direito, está nos ouvindo aqui, eu destaco o seguinte: nós do direito inventamos coisas. Sim, inventamos coisas. E às vezes uma mais estranha do que a outra. Então imagine você que de repente o legislador lá no finalzinho de 2019, ele criou uma sociedade de uma pessoa só. Uma sociedade limitada de uma única pessoa, também chamada de sociedade limitada unipessoal. O que acontece? Com a sociedade limitada unipessoal, nós nos deparamos com a possibilidade daquele nosso empreendedor que pretendia seguir carreira solo e ele não queria uma Eireli, porque ele não tinha 100 salários mínimos em mãos, não tinha 100 salários mínimos em mãos. Então, a Eireli para ele era descartada. Ele não queria constituir-se enquanto empresário individual, porque estaria com seu patrimônio pessoal em risco, mas de repente surge para ele, agora, nessa recente alteração legislativa, a possibilidade de ele se constituir como uma sociedade limitada unipessoal. Então ele vai constituir uma pessoa jurídica. Esta pessoa jurídica nos colocará diante de apenas um sócio. E este único sócio será o nosso empreendedor, aquele que pretende, conforme destacamos na nossa fala, pretende explorar o negócio e não combina com aquele modelo de ter sócio.
Então, o que é interessante na sociedade limitada unipessoal? Na sociedade limitada unipessoal, o patrimônio do sócio, desse único sócio, o patrimônio deste empreendedor, portanto, ele estará blindado, estará, via de regra, estará distante, fora do alcance dos credores. Então vamos lá, de novo, pensando em números aqui. Imaginemos que nós estamos diante de um empresário. Empresário como? Um empresário que é a pessoa jurídica organizada enquanto sociedade limitada unipessoal. E ele fez, durante ali a sua trajetória de empresário, ele fez dívidas diversas na praça. E quando os credores foram verificar o seu ativo, ele tinha tão somente, digamos, vou chutar aqui um número, tá? A título de exemplo, ele tinha 200 mil reais de ativo, mas devia 2 milhões de reais. Então a regra aqui é a seguinte: os credores vão apenas abraçar os 200 mil reais da pessoa jurídica, do exemplo dado, e estes credores ficarão no prejuízo, eu falei há pouco 2 milhões, ficarão no prejuízo de 1 milhão e 800 mil reais. Então, os credores na sociedade limitada unipessoal não poderão avançar para o patrimônio pessoal desse único sócio. O patrimônio pessoal desse único sócio estará preservado, estará fora do alcance dos credores. Então, caríssimos, ficam aqui estas considerações e, como costumo fazer em minhas lives, eu abro espaço para perguntas. Fiquem à vontade, façam perguntas a respeito do que discutimos até aqui ou de outro assunto que eventualmente seja possível abordarmos nesta nossa live envolvendo esse tema que é recente, foi eu inclusive que o criei, empreendedorismo jurídico e empresarial. Então vamos lá, fiquem à vontade. Vamos ver. Se não tiver perguntas, eu vou para uma segunda parte, que são algumas questões interessantes a analisarmos. Ótimo, excelente. Então, vamos lá. Algumas questões conceituais que são importantes no âmbito do empreendedorismo jurídico e empresarial. Questões importantes. Para o direito, e em todas as áreas do conhecimento, tá? Dominar conceitos é algo muito importante. Precisamos tomar cuidado com conceitos. Por quê? Se eventualmente eu tropeço em conceitos, já que eu tropecei em conceitos, por não dominá-los, eu corro o risco de tropeçar em outras dimensões da minha atividade econômica organizada. Corro o risco, portanto, de experimentar prejuízos, porque conceitos eu não domino. Então, olha só. Observem que interessante. É muito comum nós encontrarmos pessoas que confundem o sócio, termos técnicos, tá? Confundem o sócio com o empresário. Então vamos lá, que história que é essa? Um dia desses, em uma aula com um grupo até razoável de alunos, tal, um aluno ele reproduziu uma incompreensão de conceito muito comum no nosso cotidiano. Qual seja? Ele disse o seguinte: olha, professor, eu sou empresário. Eu disse: ótimo, interessante, muito bom, você é um empreendedor, maravilha. Ele disse: eu sou empresário, aqui está o meu cartão. Então, entregou o cartão e no cartão constava que ele era sócio de uma pessoa jurídica. E aqui vale destacar, o sócio de uma pessoa jurídica não é empresário. Então vamos imaginar que eu estou diante do sócio de uma pessoa jurídica X, uma pessoa jurídica qualquer, tá?
Então vamos pensar aqui uma casa funerária. Casa funerária, tem o nome lá, Casa Funerária Boa Morte Limitada. E essa casa funerária ela tem 4 sócios. E os sócios, se equivocadamente eles se apresentarem como empresários, eles estarão errados, não estarão dominando o conceito adequado, porque, na verdade, o empresário é a pessoa jurídica. O empresário é a pessoa jurídica. Repito, nesse caso, o empresário é a funerária, é a pessoa jurídica que foi constituída pelo sócio, sim, mas o empresário, aqui nesse contexto, é a pessoa jurídica. Por quê? O empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada. Então, o empresário é aquele que age em nome próprio, assumindo direitos e obrigações. Então, o sócio é sócio, não adianta a gente querer inventar um outro nome para sócio. Sócio é sócio. Acionista, idem, é um tipo, uma espécie de sócio. Só para fixar aqui um exemplo, as pessoas às vezes dizem, o empresário Silvio Santos. Está errado. Quando as pessoas estão diante daquela empresa de televisão, aquela sociedade empresária que atua no segmento de entretenimento, SBT. Nesse caso, o empresário é o SBT, não Silvio Santos. Porque ele não está registrado na junta comercial, até onde eu sei, como empresário individual, com o patrimônio pessoal em risco. Não. O empresário, no exemplo dado, é o SBT. Então, nesse sentido, eu posso falar empresário Banco do Brasil, empresário Bradesco S.A., empresário Banco Itaú S.A. e por aí vai. Então, o empresário é a pessoa jurídica que explora a atividade econômica organizada. Sócio é sócio. Assumirá esta condição, portanto. O papel dele é participar dos lucros gerados pela pessoa jurídica, pelo empresário. Então, nesse sentido, quem é que responderá pelas obrigações do negócio? O empresário, a pessoa jurídica. Então, caríssimos, diante desses apontamentos, deixo aqui, portanto, os meus melhores cumprimentos a todos. Destaco aqui que este evento foi organizado pelo curso de pós-graduação em Direito Empresarial da USCS. Quem tiver interesse em obter maiores informações, acesse o site do curso de pós-graduação, o site da USCS, que é pós-uscs.com.br, em que você terá lá maiores informações a respeito dos cursos de pós-graduação da Universidade de São Caetano, da USCS. Caríssimos, é isso aí. Renovo a todos que estiveram presentes nesta live os meus melhores cumprimentos e faço votos que todos vocês estejam e continuem bem. Grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.